Se você chegou até aqui, é porque talvez esteja se sentindo triste ou sem rumo. A tristeza, ela tem a capacidade de gerar um ciclo vicioso e causar cada vez mais tristeza. E acredite, eu já estive nesse lugar, inclusive recentemente, e posso lhe dizer com todas as letras que não é fácil. Mas também posso te garantir que sair da situação em que você está é muito possível. Talvez você se sinta mais aliviado em saber que momentos desafiadores como esse podem ser uma grande oportunidade de virada de chave da nossa vida para algo melhor e mais positivo. Eu então vou te contar agora os passos que eu dei para reencontrar a paz, que com certeza tem o poder de te ajudar a se sentir melhor também. Olá, muito prazer, eu me chamo Lorena, sou estudante do nono período do curso de Medicina, tenho um coeficiente de rendimento acima de 9 na faculdade, o que é algo bem desafiador de se conseguir, e tenho esse canal em que o meu objetivo é te mostrar que o hábito de estudar pode ser sim simples e transformador. Então, antes de eu te contar os meus segredos que eu utilizo para reencontrar a paz depois de momentos desafiadores, momentos de tristeza, eu vou te pedir o seu like, o seu comentário e a sua inscrição, que eu vou merecer, você vai ver. Você já percebeu a importância de validar o que você está sentindo? Muitos psicólogos e profissionais da área da saúde mental utilizam muito esse termo, validar. Bom, eu gosto de pensar que validar é você dar nome, você nomificar. O nosso cérebro ele tem uma tendência muito grande de querer materializar as informações. É uma forma dele processar melhor elas. Isso é tão verdade que na medicina é muito importante a gente dar o diagnóstico das doenças. Nem sempre a gente consegue, infelizmente. Mas o ato de você nomificar aquela situação que perturba o indivíduo o auxilia a entender que, bom, agora que eu já sei o que é aquela situação, eu posso fazer algo para mudá-lo. Por isso é importante, de antemão, saber exatamente o que você está sentindo. E talvez esse seja o momento mais desafiador. Mas o tanto que ele é desafiador, ele também é libertador. Porque a partir do momento que você entende de fato o que você sente e o que exatamente está lhe perturbando e lhe afligindo de alguma forma, a partir desse momento você pode sim criar estratégias para modificar a sua situação, melhorá-la e superá-la, que é o objetivo final. Falar sobre os nossos sentimentos não tão bons é algo que é muito importante e às vezes a gente negligencia essa importância. Por que que eu decidi trazer esse tema no meu canal que é de estudos? Porque tristeza é algo que todos nós vamos sentir em vários momentos da nossa vida. A tristeza ela é um sentimento importante, ela é um sentimento que tem o seu valor. Ela nos mostra que tem algo que nós precisamos parar para olhar, parar para prestar atenção. O que a gente não pode é deixar a tristeza dominar a nossa vida e dominar várias áreas da nossa vida. Porque, inclusive, essa tristeza acumulada, ela pode levar a doenças como a depressão. A tristeza em si, ela é um sentimento até certo ponto benéfico, porque ela nos mostra que tem algo na nossa vida que a gente precisa olhar com mais carinho. Mas a gente precisa ter cuidado para a tristeza ela ser apenas um sentimento de alerta e não dominar a nossa vida. Quando eu estou passando por momentos de muita dificuldade, algo que me ajuda muito, e se você é uma pessoa que, assim como eu, tem ansiedade, isso é algo que vai mudar a sua vida, da água para o vinho, é simplesmente você anotar numa folha em branco de papel o que você está sentindo. Pode parecer uma besteira, mas o ato de você escrever, de você observar aquelas coisas que te perturbam, vai te mostrar que, na verdade, elas são menores do que você acredita que elas sejam. Quando a gente coloca nome a essas situações, quando a gente organiza, a gente bota isso aqui me dá medo. 2, isso aqui me incomoda. 3, isso aqui me aflige. Seu cérebro começa a querer encontrar soluções para aquelas situações. Isso é muito interessante, porque quando você começa a querer pensar em soluções, você vê que é possível mudar, que não é algo definitivo, não é algo para a vida toda, é algo que está acontecendo naquele momento, é um desafio que você está passando e que, naturalmente, como tudo na vida, vai passar. E a partir desse exercício de você colocar numa folha de papel todos os seus sentimentos não tão bons, todas aquelas situações que estão te incomodando nesse momento,
você vai começar a perceber que você é maior do que todas essas situações. Quem nunca passou por um problema, depois olhou para trás e viu que, na verdade, aquele desafio nem era tão grande assim. Mas, normalmente, quando estamos passando por esses momentos desafiadores, a gente tem uma tendência de nos subestimar, mas a gente consegue. E esse exercício de você simplesmente nomificar, você listar os seus problemas, é algo muito poderoso, porque a partir desse momento você vai começar a traçar caminhos para superá-los. É algo que eu sempre faço quando eu estou passando por momentos difíceis. Faça o teste, depois me conta aqui nos comentários. Há quanto tempo você não descansa de verdade? Isso é algo que eu me pergunto com uma certa frequência. Eu, particularmente, tenho um estilo de vida muito frenético. A minha vida é muito rápida, tudo acontece de uma hora para outra. Parece que eu estou sempre correndo. Um desafio que eu estou me propondo há um tempo é tentar viver com menos pressa, com menos correria, é priorizar meus momentos de descanso e de cansaço. Um grande exemplo disso, apesar de eu ter pouquíssimo tempo, eu queria ir praticamente todos os dias à academia. E exige tempo ir à academia. E quando você é uma pessoa que chega no hospital 5 horas da manhã, às vezes, como eu chego, e saio do hospital 5 horas da tarde, acabada, esgotada, de um dia inteiro de estágio, você simplesmente, às vezes, não tem força para ir à academia. E eu me culpava muito por isso. Poxa, eu até posso ir, eu até tenho tempo para ir, mas eu tô esgotada depois de um dia de estágio. E foi aí que eu percebi que é muito importante a gente olhar para o nosso corpo e perceber quando a gente precisa descansar. O exercício físico, ele é, sim, muito importante para a nossa vida. Eu já falei isso em vários vídeos e você com certeza já viu isso na internet. Mas tão importante quanto respeitar o exercício físico, que é importante na nossa vida, é também muito importante respeitar os nossos momentos de descanso. O descanso, ele é não só válido depois de um dia de trabalho. O descanso, ele é legítimo, ele é necessário. O nosso corpo, ele precisa descansar. O ato de não descansar, inclusive a longo prazo, pode trazer repercussões na sua saúde, inclusive. É só importante a gente tomar cuidado para o nosso tempo de descanso não se tornar tempo ocioso. Existe um limite que às vezes pode ser tênue entre o que o nosso corpo precisa descansar e a partir de tal momento virar ociosidade. E o ócio até certo ponto ele é bom, mas nada em excesso. Então, fazer tudo com equilíbrio, respeitar os seus momentos de descanso. E eu falo isso porque às vezes eu fico preocupada quando eu olho na internet rotinas completamente irreais com a realidade. Pessoas que acordam de madrugada, já fazem exercício físico, depois passam o dia inteiro trabalhando, depois vão viajar no mesmo dia. Isso não é condizente com a realidade, isso não é compatível com a realidade, pelo menos não da maioria das pessoas. Respeitar o seu corpo, respeitar o seu momento de descanso é um ato de amor com você mesmo. Respeite suas horas de sono. Respeite aqueles momentos em que seu corpo pede para descansar. Eu sei que a nossa rotina, às vezes, ela pode ser muito maçante. Talvez você não consiga fazer ainda o que você considera ideal para você. Mas é como eu gosto de falar. Com certeza, amanhã você pode ter uma rotina melhor do que você tem hoje. E a vida é sobre isso, é sobre baby steps, é sobre melhorar aos poucos, fazer um pouco melhor amanhã do que a gente fez hoje. Respeite seus momentos de descanso, isso vai fazer muita diferença, principalmente a longo prazo na sua vida. Eu queria que você entendesse a grandiosidade do autoconhecimento que você tem, de olhar para dentro e perceber que tem alguma coisa dentro de você que precisa ser cuidada. E é por isso que eu já, de antemão, gostaria de te parabenizar por estar assistindo esse vídeo, porque você está dedicando tempo a aprender e a entender sobre você mesmo, para se melhorar, para se tornar uma pessoa melhor, para aproveitar melhor o tempo que você tem disponível aqui nesse planeta maravilhoso. Meus parabéns por estar se dando esse presente de ter uns minutos para refletir e pensar sobre sua própria vida e sobre esses sentimentos. E se você está aqui, é porque você quer sair desse ciclo de tristeza, você quer se melhorar, você quer voltar a ter uma vida produtiva como você tinha. Você quer estudar mais, aprender mais, se tornar uma pessoa cada vez melhor. Afinal, esse é o nosso maior objetivo aqui nesse planeta. Então segura firme, porque o que eu estou te falando nesse vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir para conseguir acessar informações para sair da situação em que você está agora. A importância de pedir ajuda quando estamos passando por situações desafiadoras é algo que é muito importante, é muito grande. A gente deve pedir ajuda para as pessoas certas quando nós estamos precisando de ajuda.
Todas as pessoas vão precisar de ajuda em vários momentos da nossa vida. Eu gosto de pensar que a gente não faz quase nada sozinho. Porque para a gente ir para a padaria comprar um pão, um padeiro precisou fazer o pão. O trigo precisou ser semeado, precisou ser cortado por algum trabalhador. Então, na nossa vida inteira, a gente vai precisar de várias pessoas para viver bem. Afinal, a sociedade é isso. Então, aprender a pedir ajuda é algo muito importante. Além de trabalhar a humildade e as nossas falhas interiores, que todos nós temos, sem exceção, a gente aprende que em determinados momentos a gente precisa receber das outras pessoas ajuda. Então, quando eu passei recentemente por esses momentos desafiadores, de tristeza, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Já procurei a psiquiatria, marquei consulta com um psiquiatra, mesmo com muito custo, porque eu tinha preconceitos internos comigo mesma em relação à psiquiatria. Mesmo sendo um estudante de medicina, faz parte da nossa vida. Existem várias coisas, vários preconceitos que nós estamos vestidos, às vezes a gente não quer admitir. Mas talvez você pense, eu pensava, bom, psiquiatra é normal para todo mundo, menos para mim. E recentemente eu pensei, bom, agora chegou a hora de pedir ajuda a um psiquiatra. Então, me consultei com um psiquiatra, ele me indicou a psicoterapia, então vou voltar para a psicoterapia. Procurei ajuda da religião, então voltei a praticar a religião que eu gosto e que eu aprecio. E é muito importante a gente pensar que esses hábitos podem não ser custosos. Existe psiquiatra pelo SUS, existe psicólogo pelo SUS. Eu sei que não é algo tão fácil de conseguir na maioria das vezes, mas temos aí os CAPSs. Os CAPSs têm números gratuitos que você pode encontrar no Google. Muitos CAPS são porta aberta, então é você chegar e ser atendido. Os CAPS é algo que eu tenho muito orgulho no SUS, porque muitos funcionam. Conheço muitos na minha região. É muito interessante a gente fazer uso também do domínio público do nosso SUS, que tem os seus pontos não tão bons, né? Infelizmente, mas também existe muita coisa no SUS que funciona e o CAPS é uma delas. Existem os pilares da felicidade. E os pilares da felicidade são trabalho, família, religião e saúde. Na verdade, é fundamental que a gente aprenda a pelo menos equilibrar todas essas áreas da nossa vida. Às vezes, a gente quer atingir um certo nível de perfeição em todas as áreas da nossa vida que não existe na realidade. Mas a gente se esforçar para equilibrar todas as áreas é algo que com certeza vai trazer mais felicidade, mais harmonia para a nossa vida e que, consequentemente, vai fazer esses momentos difíceis, esses momentos de tristeza e cansaço irem embora. Então, pedir ajuda faz parte. A gente tem que vestir um pouquinho a roupa da humildade quando a gente necessita e pedir ajuda para as pessoas certas também. Isso é um ponto importante, gente, porque tem muitas pessoas que podem se aproximar da nossa vida que não necessariamente querem o nosso bem. São pessoas que talvez só queiram saber da nossa vida ou até, infelizmente, desejem que nós não estejamos bem. Então, pedir ajuda é uma arte, porque além de você se esforçar para rever a sua humildade de que você naquele momento está precisando de ajuda, é muito importante você pedir ajuda para as pessoas certas. Eu sempre vou recomendar os profissionais da área da saúde, os psicólogos, os psiquiatras, os psicoterapeutas, todos aqueles que possam ajudar e que são treinados e preparados para isso. Simplesmente não há ganho nenhum na comparação. Normalmente a gente tende a se comparar com pessoas que acreditamos que sejam superior a nós em alguma habilidade específica. Mas eu vou te contar uma coisa, a comparação com outra pessoa, ela nunca vai ser justa. Porque cada um tem a sua história, cada um tem os seus dons e talentos, cada um tem os seus defeitos que estão aqui em processo de melhoria. Afinal, a gente nasce para isso, para se melhorar e se transformar em pessoas melhores. Além disso, a gente nunca vai ter uma noção completa da vida de outra pessoa. A gente não sabe os bastidores da vida dela. Na verdade, às vezes a gente só vê aquilo que o outro queria que a gente visse. É muito mais importante você tentar se melhorar, você se comparar com si mesmo ontem e pensar, bom, hoje eu talvez tenha me tornado uma pessoa um pouquinho melhor do que ontem, do que se comparar com outras pessoas e outras situações. Mas eu gosto de dizer que as redes sociais mostram a vida que as pessoas queriam ter e não a vida que elas têm. Porque
normalmente elas vão mostrar apenas o retrato de um momento da vida delas, não é tudo que se passa na vida delas. Vamos tentar olhar um pouco mais para a nossa vida daqui para frente, para a gente superar esse momento desafiador que estamos passando agora com um pouquinho mais de leveza e tranquilidade. Inclusive, essa foi uma ideia que eu tive lendo o livro Milagre da Manhã, que é um livro que eu finalmente terminei. Tem algumas partes marcadas aqui, mas é um livro que eu finalmente terminei. Foi um livro muito bom, que me surpreendeu positivamente. Tem várias ideias muito bacanas que eu estou aplicando muito no meu dia a dia e que com certeza me fizeram superar esse momento desafiador que eu estava vivendo. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. Lembrando que esse link é o meu link de afiliado. Então, se você comprar o livro por esse link, você não vai estar gastando nada mais. Mas em contrapartida, você vai estar me ajudando e ajudando o canal a crescer e a se desenvolver. Se permita errar mais. Tão penoso quanto a comparação na nossa vida é o perfeccionismo. E eu falo isso por experiência própria. E eu estava percebendo que muitas vezes eu estava dificultando a minha própria vida. A verdade é uma, e às vezes ela pode ser muito dolorida, gente. A vida é muito simples. A gente que tem uma tendência triste de querer complicá-la. Se permita errar mais. A gente vai errar. Nós somos ainda seres imperfeitos. A gente está nesse processo de evolução. Então, faz parte o erro. O que não é interessante é a gente permanecer no erro. É por isso que é tão importante o primeiro tópico que a gente conversou. É o da autorresponsabilidade, o da autoanálise, você se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, você percebe os seus defeitos, você percebe aonde você está errando, a partir desse momento você tem capacidade de escolher fazer diferente daqui para frente. Tem uma frase que eu sou apaixonada, que ela diz assim: pouco importa teus insucessos anteriores. Refaze deles, afirma o bem, segue adiante. Segue adiante. Todas as pessoas de sucesso erraram várias vezes durante a vida delas. Muitas delas faliram, fracassaram. Agora, elas todas têm algo em comum. Todas elas aprenderam com os erros. Então, errar faz parte. Errar, eu vou errar. Você vai errar. Todos nós vamos errar em todos os momentos da nossa vida. Mas vamos fazer desses momentos desafiadores algo de bom. Vamos entender o que foi que a gente poderia ter feito diferente para da próxima vez fazer diferente e se tornar um pouquinho melhor. Vamos ser mais gentis com a gente mesmo. A gente às vezes se cobra muito, às vezes a gente se sufoca muito, às vezes a gente se complica muito. Você tem noção de quando você nasceu para agora, o quanto você evoluiu, o quanto você melhorou? Tire de uns anos para cá. Eu tenho certeza que você aprendeu coisas maravilhosas, que você se tornou uma pessoa melhor em vários aspectos. E o estudo está aí para isso. É por isso que eu tenho esse canal, que eu mostro que o hábito de estudar, ele é sim transformador. E a partir do momento que a gente aprende a estudar, e eu falo estudar não limitado ao estudo formal, eu falo estudar para a vida. Quando a gente estuda para nos tornarmos melhores e cumprirmos a função que nós viemos fazer aqui na Terra, que é de nos aperfeiçoarmos e de nos melhorarmos, através do estudo, a gente consegue entender que esses momentos desafiadores, eles passam. Eles passam, eles vão passar, eles vão acontecer outras vezes e eles vão passar outras vezes. Que tal a gente ser um pouco mais gentil com a gente mesmo? Que tal a gente se olhar com um pouquinho mais de carinho? Que tal a gente admirar as coisas da vida com um pouco mais de sabedoria e simplicidade? E dentro desse contexto tem algo muito importante, que é comemorar as pequenas vitórias. Se até aqui nesse vídeo você conseguiu se sentir um pouco melhor, se sentir um pouco mais aliviado, comemore isso. É de pouquinho em pouquinho, são baby steps. Algo que eu tenho aprendido muito nos últimos anos, que tem feito total diferença em tudo na minha vida, é jamais subestimar o poder de um pouco todo dia. Muito pelo contrário. Todas as coisas grandes do mundo são feitas de pequenos hábitos, pequenas coisas. É um pouco de cada vez. O alívio vem chegando aos poucos. A felicidade também, ela vai voltando aos poucos. Mas cada passinho mais perto de estar aonde você deseja estar, deve ser sim comemorado. Porque você teve força suficiente para chegar até aqui. E isso já é motivo de muita alegria. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal, porque esse vídeo foi feito com todo o meu coração. Eu espero que ele tenha sido útil. Um grande beijo e até a próxima.